gente está pisando num lugar muito especial, é a maior ilha fluvimarinha do mundo, né? É uma ilha de muita ancestralidade. E aqui a gente tem uma datação relacionada à cerâmica de ocupação humana de 3.400 anos. Eu comecei um trabalho de pesquisa justamente entendendo que esse trabalho da produção da cerâmica da cultura marajoara foi uma contribuição muito importante para a identidade e a memória do nosso Brasil, sobretudo para a gente do estado do Pará, do norte, aqui da ilha de Marajó, porque, ao meu ver, enquanto morador e artista, eu entendo que essa é uma vocação, né, da região. Então, quando a gente pensa em Amazônia, quando a gente pensa e quais as alternativas, né? A produção da cerâmica é um indicativo muito importante porque, de fato, ela traz na sua produção muitos saberes, é um fio que conecta a nossa história, nossas populações originárias. Nós temos o coletivo Arte Mangue Marajó. A gente trabalha com influência e inspiração na cultura ancestral aqui do Marajó, né? Através desse coletivo a gente foi criando uma economia regenerativa, né? Hoje nós estamos com 22 ceramistas. Essa iniciativa que começou há pelo menos uns 20 anos atrás, ela gerou impactos também muito grandes que a gente pode ver hoje e que pretende assim que no futuro ela reverbere ainda mais, né? Além dessa profissionalização de jovens ceramistas aqui no ateliê, nós estamos também nesse trabalho de retomada das discussões sobre a importância da cerâmica marajoara, falando sobre a ocupação humana no Marajó, e levantando várias discussões, né? A gente faz um trabalho assim de salvaguardar algumas características que a gente considera importantes dentro do ateliê. Uma delas é a produção da tinta natural, então a gente faz um trabalho de pesquisa, de ir atrás dos pigmentos, de manter essa característica, porque trata-se de uma tecnologia que foi elaborada lá atrás e que a gente quer manter. A gente faz um estudo também dos padrões geométricos, que a gente considera que também é uma identidade marajoara, né? E aí a gente faz um trabalho de manutenção disso, conhecimento da queima, de todas as etapas de fazer do que a gente considera o que é a cerâmica marajoara. A valorização dessa cultura marajoara, ela vem cada vez mais assim de uma forma muito forte, né? O grafismo marajoara, ele pode estar sendo aplicado em vários materiais. E a moda, ela está sempre na moda, né? Então, hoje a gente vê como está forte estar vestido com o grafismo, porque parece ser uma linguagem que dialoga com o mundo. Então, se eu estiver vestida aqui com uma moda marajoara e estiver vestida em Paris também com uma moda marajoara, eu vou estar no meu tempo presente da arte. Eu tive a influência da minha mãe. Ela sempre costurou para fora, minha mãe. Quando eu era pequena, devia ter uns 8, 9 anos de idade, eu montei uma máquina para mim, de costura. Qual era essa minha máquina? Era uma casca de tomate e umas folhas que eram grossas, e eu tirava o espinho da tucumazeira e ficava bordando as roupas ali. Eu gostava do som, daquele tec-tec. Eu era funcionária pública, então fui demitida, sem nada. Fui ao fundo do poço, tive que me levantar na marra. E aí foi então que eu meti minha cara de vez na costura e disse, eu vou viver do que eu acho que eu sei fazer. Eu pintava à mão, tudo que eu achava que dava para eu pintar com o grafismo marajoara. O grafismo marajoara estava aí para a gente ver, só que a gente não tinha muito conhecimento, mas a gente via em livros, alguns rabiscados, via nas cerâmicas. O meu início foi ver muito nas cerâmicas e tentar desenhar aquilo em pintura. Eu comecei a fazer para mim, para o meu irmão e para uma amiga minha, e as pessoas começaram a gostar e pedir. Pensei, caramba, então isso vai funcionar. Né? Fui trabalhando sempre, né? Trabalhando à mão e tal. Tempo depois eu achei que tinha que ter um pouquinho mais de qualidade nos desenhos. E aí eu fiz o curso de serigrafia para trabalhar com o grafismo marajoara nas minhas peças. Eu queria que tivesse alguma coisinha lá, algum traçado marajoara nas peças. Eu comecei a ficar mais conhecida quando eu comecei a participar de vendas públicas, porque eu fui correr atrás do Sebrae. Quando eu corri atrás do Sebrae, para me orientar na questão de venda pública, na questão da licitação, eu já trabalhava com o grafismo e aí só fez unir, né? Poder público, vendas públicas com a minha cultura, com a minha marca, né? Com as minhas peças que eu já tinha com o grafismo marajoara. E aí o que o Sebrae fez comigo? Vamos levar a Rosilda para falar um pouquinho das peças dela. Eu nem falava de nada de licitação, eu falava das peças da loja que era com bordado marajoara. E eles começaram a me levar para eventos,
para dar palestra. Começou a criar uma dimensão muito grande das peças. Então, desde então, o Sebrae já me acompanha nessa trajetória toda. As pessoas chegavam, ligavam para ele: tem camisa Marajoara pronta? Não. Onde eu consigo uma camisa pronta e entrega Marajoara? Não tem. Isso foi ficando tão rotineiro de que não tinha camisa Marajoara, que os órgãos responsáveis se reuniram e disseram: vamos resgatar a camisa Marajoara. Não se tinha uma organização de produção. E aí despertou essa questão. Essa arte, ela está se esgotando. E aí foi que o Sebrae, juntamente com o Senai, com o Senar, né, e a prefeitura, tanto de Soure quanto de Cachoeira do Arari, se organizaram, traçaram aí uma trilha de capacitações, tanto da parte técnica, o Senai com corte e costura, com modelagem. Carreta do Senai ficou mais de 3 meses capacitando essas mulheres. Depois foi para Cachoeira do Arari, o Senar e o Sebrae com a parte de gestão, né? Então elas hoje têm noções de formação de preço, de venda, de marketing digital. Estão organizadas já no coletivo que brevemente terá uma associação formalizada, a AMAR. Então o polo, ele congregou esses esforços dessas entidades, dessas instituições, para fortalecer a moda criativa, ancestral e autoral aqui da região do Marajó. A minha vida toda eu trabalhei com crochê, fazia a moda casa, morria de vontade de aprender a costurar, mas não tinha oportunidade, não tinha cursos. Então, a partir do momento que surgiu toda essa história da valorização do nosso grafismo, né? Eu, como sourense, eu pensei, por que não adaptar o grafismo no crochê? Ainda existe no nosso próprio Marajó muita gente que desconhece a verdadeira essência. Então, o nosso propósito como polo, hoje eu falo como polo, é divulgar para o Brasil e para o mundo essa riqueza que nós temos aqui, né? Toda essa trajetória mudou a minha vida durante 1 ano e meio. Nós vivemos disso, eu e minha família. Meu filho, ele faz parte também dessa história, então nós dois, firme e forte ali, mostrando para o Brasil e para o mundo que é possível mudar de vida, que é possível ter uma renda através da nossa arte. Eu consigo me expressar através da costura. Sempre tive vontade de costurar muito. Desde quando eu era criança eu já fazia meus brinquedos, as roupinhas dos meus bonecos. Graças a esse curso eu pude desenvolver mais essas habilidades e hoje em dia eu já me sinto bem mais capaz de fazer qualquer coisa que me derem ali, eu costuro, eu aceito o desafio. O grafismo Marajoara, desde quando eu era criança, assim, dentro das escolas, a gente estuda um pouco sobre eles, mas foi dentro dessas capacitações que a gente teve esse contato maior com eles. Hoje em dia o meu olhar está bem mais apurado, o meu interesse também com relação a eles está muito mais forte, porque a gente tem que se apropriar dessa identidade, porque senão vai vir pessoas de fora e vão querer se apropriar daquilo que é nosso. Então, por isso que a gente tem que se despertar o quanto antes para poder produzir mais, para dar maior visibilidade para os grafismos, para essa cultura marajoara em geral. Aqui a gente não está tratando de um envolvimento econômico de 1 ou 2 empresários. A gente está falando de um turismo de base comunitária, de um envolvimento em que é uma cadeia de artistas, de mulheres, de populações tradicionais que estão tendo uma retomada e estão sendo protagonistas de um modelo econômico, eu acho que mais justo. Então, acho que a gente vai tecendo uma teia que eu acho que pode ser muito mais igualitária para a Amazônia, né? Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou uma artista, eu sou uma artesã marajoara e que eu vou levar para o Brasil e para o mundo a história da nossa Soure, do nosso Marajó, que é muito linda, é muito rico.